Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere a circunferência B, cuja equação no plano cartesiano é x² mais y² menos 8x mais 10y mais 21 igual a zero. Qual das equações abaixo descreve uma circunferência que tangencia B? Muito bem, nós vamos ter que tentar resolver essa questão através de uma hipótese. Para formular essa hipótese, vamos verificar o seguinte. Nós temos aqui, neste contexto, uma equação de circunferência já informada. Nós vamos inicialmente tentar destacar daqui algumas informações. Bem, se nós escrevermos junto a esta equação a equação geral de uma circunferência, na sua forma genérica, vamos obter x² mais y² menos 2ax menos 2by mais a² mais b² menos r² igual a zero. Estamos recordando aqui como essa representação pode ser realizada. E ela está aqui. Agora, façamos assim. Nós temos aqui menos 2ax, que podemos igualar a menos 8x. Vamos destacar aqui só o que nos interessa, que são os coeficientes. Nós temos aqui, então, menos 2a, que é igual a menos 8. E nós vamos multiplicar esta equação por menos 1. Vamos obter como consequência 2a positivo, que será igual a 8 positivo. Vamos isolar o a, vamos obter como consequência 8 meios, e este a vai ser igual a 4. Em seguida, nós vamos igualar menos 2b a 10. Vamos ver o que acontece depois de fazermos isto? Então, nós temos menos 2 vezes b, que será igual a 10 positivo. Multiplicamos toda a equação por menos 1. Vamos obter, então, 2b positivo igual a menos 10. Isolando-se b, vamos obter menos 10 meios. Então, o valor de b vai ser menos 5. Agora, vamos em busca do valor do raio, que é o que vai nos interessar já já. Então, 21 vai ser igual a toda essa expressão que estamos destacando aqui. Ou seja, podemos dizer que a² mais b² menos o raio² serão iguais a 21. Isto justifica o porquê de nós calcularmos a e b. Agora, vamos então substituir a na expressão, fazendo 4² menos 5² e menos raio². Toda expressão igual a 21. 4² é 16. Menos 5² é 25. Menos raio² iguais a 21. 16 mais 25 resultará em 41. Vamos, entre aspas, passar este raio² para o segundo membro e o 21 para o primeiro membro. Então, vamos escrever 41 menos 21, que será igual ao raio², só que positivo. 41 menos 21 resultará em 20. Podemos dizer, então, que raio² é igual a 20. Podemos reescrever raio² igual a 4 vezes 5. E aí calcular a raiz quadrada de ambos os membros. Ao realizarmos isto, vamos simplificar a raiz com a potência. Vamos obter r igual, e separamos aqui a raiz entre 4 vezes 5. Temos a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Logo, o raio da circunferência que estamos apontando, e a circunferência B, será igual a 2 vezes raiz quadrada de 5. Muito bem. Agora, vamos ver o seguinte. Nós temos aqui, nessa figura representativa, dois raios. Um raio 1 e um raio 2. Notem que nós temos esses dois raios unidos por um ponto de tangência, que é justamente o ponto de tangência entre as duas circunferências. Podemos também verificar que existe, caso desejemos observar, uma distância entre esses dois centros. E essa distância entre o centro 1 e o centro 2
poderemos representar aqui como sendo a soma dos raios, tanto do raio 1 como do raio 2. Agora, podemos até já entender que calculamos um desses raios, como sendo 2 raiz quadrada de 5. Como nós estamos trabalhando ou procurando trabalhar com uma hipótese, nós vamos então, entre aspas, suspeitar que a próxima circunferência provavelmente terá um raio que conterá raiz de 5 no seu bojo. Pois bem, se nós formos buscar aqui nas circunferências que foram elencadas na múltipla escolha, vamos verificar que provavelmente uma destas 5 circunferências elencadas, destacadas, conterá raiz de 5 como sendo um de seus raios, ou um de seus componentes de seus raios. Agora, para podermos pensar sobre isto, vamos colocar aqui mais algumas informações. Nós temos, por exemplo, uma equação que podemos chamar de equação reduzida da circunferência. Vamos escrevê-la aqui então. Nós temos x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que será igual ao raio ao quadrado. Nós escrevemos agora há pouco uma equação que chamamos de equação geral ou normal da circunferência, e esta é a equação reduzida. Só que a equação geral é proveniente da reduzida, caso desejemos realizar a sua expansão binomial aqui em cada uma das potências, em cada um dos produtos notáveis. Vamos também destacar o seguinte: o centro de uma circunferência pode ser representado pelas coordenadas A e B. E R nós vamos chamar de raio. Este A e B que estamos utilizando na equação reduzida também servem para representar, na equação geral, o centro dessa circunferência. Agora, se nós prosseguirmos, vamos verificar que nós temos aqui então a raiz quadrada de 5, como nós já havíamos destacado. E nós já sabemos que r ao quadrado é o número que vem logo após o sinal de igualdade na equação reduzida da circunferência. Se observarmos cada uma dessas expressões que estão aqui expostas nas alternativas, vamos ver que tem o 15, o 5, o 3, o 10 e o 9. Se calcularmos a raiz quadrada de cada um desses números, vamos obter o raio para cada uma das circunferências. Vamos fazer isso então. Nós temos o 15, o raio então poderá ser representado pela raiz quadrada de 15. O 5, o raio como sendo a raiz quadrada de 5. O 3, raiz quadrada de 3. O 10, o raio será a raiz quadrada de 10. E o 9, o raio será a raiz quadrada de 9. Destas 5 circunferências, a que nos chama a atenção é a letra B. Então, como estamos testando uma hipótese, afinal de contas, é o tipo de procedimento que esta questão pode estar sugerindo, vamos fazer o seguinte: nós vamos interpretar que provavelmente a letra B seja o que nós queremos, como sendo resposta. Mas nós vamos verificar e testar essa hipótese. Vamos colocar então a letra B aqui destacada. X mais 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 5. Pois bem, vamos destacar daqui A e B. Se fizermos a igualdade termo a termo, vamos ver que menos A é igual a 2. Se multiplicarmos a expressão por menos 1, vamos verificar então que teremos um A positivo igual a menos 2. Agora, vamos igualar menos B a 2 positivo. Vamos obter como consequência, então, menos B igual a 2. Multiplicando-se toda a expressão por menos 1, teremos B positivo igual a menos 2. E o raio? Bem, o raio, vamos mais uma vez verificar que r ao quadrado é igual a 5. Se calcularmos a raiz quadrada de ambos os membros, vamos ver que o raio é a raiz quadrada de 5. Já sabíamos disso, mas estamos mais uma vez destacando-o aqui. Pois bem, agora vamos à verificação de nossa hipótese, ver se nós estamos trabalhando de modo correto. Nós já temos o raio da segunda circunferência, que é a raiz de 5, e temos da primeira circunferência que calculamos há pouco, que é 2 raiz de 5.
Logo, a distância entre o centro 1 e o centro 2 poderá ser representada por 2 vezes raiz quadrada de 5, mais 1 vez a raiz quadrada de 5, que será igual a 3 vezes a raiz quadrada de 5. Mas isto ainda não é a verificação da nossa hipótese. Nós temos aqui um modelo matemático que vai nos ajudar nessa verificação. Esse modelo nos diz o seguinte: a distância de 2 pontos quaisquer pode ser representada por, nós temos lá, xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado, e toda a expressão sob a raiz quadrada. Pois bem, podemos dizer o seguinte: nós temos aqui centros de circunferências. Nós temos o primeiro centro que descobrimos aqui, representado por A4 e B menos 5. Temos o segundo centro, representado aqui por menos 2 e menos 2. Nós vamos calcular a distância entre esses centros. Então, vamos só melhorar aqui a nossa exposição dessas informações. Olha, o centro 1, aqui representado por 4 e menos 5. O centro 2, aqui representado por menos 2 e menos 2. Agora vamos calcular a distância entre esses dois pontos, com o modelo que acabamos de destacar. Vamos fazer isso então? A distância entre esses centros 1 e 2 será dada por raiz quadrada de, e podemos fazer assim. Vamos chamar aqui este primeiro centro de xa e ya. O segundo centro vamos chamar de xb e yb. E agora substituir no modelo, fazendo então xa, 4, menos xb, menos 2, e toda a expressão ao quadrado, mais, aí nós vamos ter, vejam só, ya, que é o menos 5, menos o yb, que nós já verificamos ser menos 2, e toda a expressão ao quadrado. Lembrando que estamos seguindo este modelo agora. E aí toda a expressão sob a raiz quadrada. Então, a distância entre os centros C1 e C2 vai ser igual a 4 menos com menos mais, então será 4 mais 2 ao quadrado, mais menos 5 mais menos com menos mais, 2 ao quadrado. Então, a distância entre o centro 1 e o centro 2 será a raiz quadrada de 4 mais 2, 6 ao quadrado, 36, mais menos 5, mais 2, menos 3, ao quadrado, 9. Então, a distância entre o centro 1 e o centro 2 vai ser a raiz quadrada de 45, resultado da soma de 36 com o 9. Bem, 45 pode ser reescrito como sendo a raiz quadrada de 9 vezes 5. Separamos aqui a raiz em duas raízes. Vamos ter a distância entre o centro 1 e o centro 2 como sendo raiz de 9, 3. E a raiz de 5 nós deixamos destacada. Agora, observem o seguinte. Calculamos a distância entre os dois centros e obtivemos 3 raiz de 5. Havíamos calculado essa mesma distância somando os raios, encontrando o mesmo valor, 3 raiz de 5. Como os valores são iguais, nós testamos e verificamos que existe validade na hipótese que tínhamos inicialmente. Ou seja, a resposta é, de fato, o item B. Caso quem esteja me acompanhando tenha alguma dúvida em relação às demais circunferências, basta repetir o procedimento em cada um dos outros itens. Você vai verificar que em nenhuma das outras estas hipóteses ou essa hipótese formulada vai se verificar. Como essa é uma questão de vestibular e nós não temos muito tempo, no momento da prova, então verificamos corretamente e conseguimos, num certo sentido, ganhar um pouco de tempo, mesmo que este não pareça ter sido ou ter ocorrido. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Eu desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!